Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa 10ª aula e para hoje nós trouxemos duas questõezinhas que caíram em concursos anteriores. O tema que nós vimos na aula de hoje não é muito abordado em concursos, mas não custa nada a gente dar uma olhada nessas questões. Vamos começar? A primeira questão de hoje caiu no concurso do TRT, no ano de 2004. Uma placa de hardware, tal como uma placa de vídeo, placa de som ou placa de rede, por exemplo, que fica dentro da placa-mãe e não pode ser retirada, é uma placa. Notem que esse dentro ele está entre aspas, então ele quer dizer que não é ao pé da letra que essa placa esteja dentro realmente da placa-mãe, e sim fixada de maneira que não vai conseguir ser retirada. Então, o item A nós temos o host. Host é uma estação da rede, então não é o que eu estou procurando. O item B, nós temos slave. Slave nós vimos algumas aulas atrás que ele significa escravo. Eu vou encontrar slave naqueles dispositivos que trabalham com interface do tipo IDE, como por exemplo os HDs mais antigos. Então também não é o que eu estou procurando. Offboard é aquele termo utilizado para os dispositivos que eu coloco na placa-mãe. Então são aquelas placas externas que eu vou colocar na minha placa-mãe. As placas de extensão, por exemplo, são placas do tipo offboard. Então, não é o que eu estou procurando. No item D, nós temos o termo onboard. Onboard é o contrário do offboard. Então, esse termo, onboard, é dito para aqueles dispositivos que estão instalados na placa-mãe, que estão fixos à placa-mãe e que eu não consigo retirá-los normalmente. Por exemplo, se um computador tem uma placa de vídeo onboard, significa que todos os componentes eletrônicos de uma placa de vídeo já vão estar instalados nessa placa-mãe do computador. Não havendo a necessidade de uma compra de uma placa de vídeo extra. Então, o item correto é o item D. Guest, ele vai significar convidado. Então, por exemplo, uma conta ela pode ter poderes limitados em ambientes de rede. Para isso, eu utilizo essa configuração de guest. Então, guest significa convidado. Não é o que eu estou procurando. Então, resposta correta, item D. A segunda questão caiu no TRT, só que no ano de 2011. Considere. Item 1. Dispositivo específico responsável por gerar as imagens que aparecem na tela do monitor. Item 2. Dispositivo específico que permite que o computador transmita e receba dados de outro computador por meio de linha telefônica. Os itens 1 e 2 são respectivamente. Então, dispositivo que vai ser responsável por gerar a imagem que vai aparecer na tela do monitor. Eu estou falando de uma placa para vídeo, concordam? Então, de cara, eu já sei que o item é. Mas só para confirmar, o segundo item eu estou falando daquele dispositivo que vai receber e enviar dados através de uma linha telefônica, vai permitir que eu acesse a internet. Então, eu estou falando de um modem. Então, resposta correta, o item é. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e até a próxima aula.